Já sonhou em colher do seu próprio arbusto aquele pimentão perfeito? Sabe, aquele bem pesado, com paredes grossas e suculentas, crocante e doce como uma fruta? Mas em vez disso, safra após safra, você só consegue algo pálido, com paredes finas e um leve amargor? Se sim, você veio ao lugar certo. Hoje, vamos desvendar os 4 grandes segredos que transformam pimentões comuns em verdadeiros campeões da horta. E não são apenas dicas do tipo, regue mais. Nós vamos nos aprofundar. Fique conosco, e a sua próxima colheita de pimentões vai deixar todos os vizinhos morrendo de inveja. Antes de mergulharmos nos segredos, vamos entender o nosso protagonista. O pimentão é um verdadeiro sulista, mimado pelo calor e pelo sol. Seus ancestrais cresciam nos trópicos, onde é sempre quente e úmido. Por isso, no nosso clima, que é mais rigoroso, ele costuma ser bem exigente. Ele não perdoa erros. É por isso que a abordagem padrão de plantar e esquecer não funciona com ele. Para obter um resultado espetacular, é preciso conhecer suas pequenas fraquezas e necessidades. Vamos começar pela base. Nosso primeiro segredo é um bom começo. Muitos jardineiros ignoram 2 pontos cruciais que definem o sucesso de toda a colheita. O primeiro ponto é a idade da muda. A idade ideal para transplantar pimentões para o solo é de 60 a 75 dias. Se a muda for mais jovem, terá um sistema radicular fraco e levará muito tempo para se estabelecer. Se, por outro lado, ela estiver muito desenvolvida, suas raízes já estarão entrelaçadas em um emaranhado compacto no recipiente. Essa planta também terá seu crescimento significativamente atrasado após o transplante. Mas o ponto crucial é a primeira flor. Você viu o primeiro botão floral na sua muda jovem? A mão coça para deixá-lo. Afinal, é um futuro pimentão. Pare. Este é o maior erro que pode comprometer sua colheita. Essa primeira flor, também conhecida como flor-rei, deve ser removida sem piedade. Por quê? Porque a planta fraca, recém-transplantada, concentrará todas as suas forças nesse único fruto. Como resultado, a própria planta deixará de se desenvolver normalmente. Você terá apenas um pimentão precoce, mas pequeno, e o restante da colheita será miúdo e tardio. Remova-o sem pena. Deixe a planta primeiro desenvolver um arbusto robusto e raízes fortes. Esta é a sua fábrica de produção de colheitas. E só então ela poderá produzir muitos frutos grandes e de paredes grossas. Excelente! Sua planta está forte e pronta para render. Vamos ao segundo segredo, e este diz respeito à nutrição. Você pode cultivar a planta perfeita, mas se a alimentar de forma incorreta, todos os seus esforços serão em vão. O principal erro aqui é usar fertilizantes universais, ou pior ainda, exagerar nas adubações ricas apenas em nitrogênio. O nitrogênio, é claro, ótimo para o crescimento das folhas. Sua planta ficará exuberante e verde, como um feto tropical. Mas a produção de frutos será escassa, e as paredes deles serão finas. O verdadeiro segredo para um pimentão de paredes grossas é um cardápio especial. E o principal ingrediente nele é o cálcio. Isso mesmo, o mais comum dos cálcios. Imagine que é o cimento para as células da planta. É o cálcio que é responsável pela formação de paredes fortes e grossas no fruto. Quanto mais cálcio disponível, mais carnudo e crocante será o seu pimentão. Mas não para por aí. O cálcio resolve também outro problema muito comum e frustrante: a podridão apical. Já notou aquelas manchas desagradáveis, escuras e afundadas na ponta do fruto? Isso não é um fungo nem uma infecção. É um sinal direto de que a planta tem uma carência severa de cálcio. Como fornecê-lo? A maneira mais rápida é a adubação com nitrato de cálcio, seguindo as instruções. A cinza de madeira também funciona muito bem. Ela pode ser incorporada ao solo no momento do plantio ou usada para fazer um extrato de cinza para rega. Então, lembre-se, se quer pimentões com paredes grossas e frutos saudáveis, alimente-os com cálcio. Então, demos um bom começo e alimentamos os nossos pimentões.
Agora, o terceiro segredo é criar um ambiente ideal para eles. Vamos falar sobre água e luz. E, também aqui, há alguns pontos delicados. Muitos jardineiros acreditam que, se o pimentão gosta de umidade, deve ser regado quase todos os dias. Isto é um enorme mito e um grande erro. As raízes do pimentão, num terreno sempre encharcado, começam a sufocar e a apodrecer. A planta fica murcha, as folhas amarelam e fica facilmente suscetível a doenças fúngicas. O segredo para uma rega correta não é a quantidade, mas a estabilidade. O pimentão não gosta de mudanças bruscas. Hoje seca, amanhã uma inundação. Isto é um grande estresse para ele. Deve regar moderadamente, mas regularmente. Como saber se está na hora de regar? Basta tocar na terra a uma profundidade de alguns centímetros. Se estiver seca, pode regar com confiança. A água deve ser morna e repousada. Água fria do poço é um choque para as raízes desta planta de clima quente. Agora, sobre a luz. O pimentão é um verdadeiro amante do sol. Ele adora sol. Precisa de pelo menos 6 a 8 horas de luz solar direta por dia. Se o cultiva numa estufa, certifique-se de que não é sombreado por vizinhos mais altos, como os tomates. Ao ar livre, escolha o local mais ensolarado e protegido do vento. Rega estável e moderada com água morna e o máximo de sol. Esta é a receita para uma vida feliz para o seu pimentão. Garantimos ao nosso pimentão nutrientes, água e luz. Chegou a hora da técnica secreta dos profissionais. A poda inteligente. Este é o nosso quarto segredo, e vamos falar sobre a formação da planta. Por que fazer isso? É simples. Se você deixar o pimentão crescer livremente, ele gastará uma enorme quantidade de energia no desenvolvimento de massa verde desnecessária, folhas e brotos laterais que nunca produzirão frutos. Nosso objetivo é que toda a energia da planta se concentre nos frutos, e não na folhagem ou em partes que não darão resultado. A formação da planta deve começar depois que ela estiver bem estabelecida e com bom crescimento. Primeiro, remova todas as folhas e brotos laterais, conhecidos como ladrões, do caule principal, até a primeira bifurcação. Essa técnica, chamada de limpeza do tronco, melhora a ventilação da planta e a protege contra doenças. Em seguida, observe a primeira bifurcação. Geralmente, 2 ou 3 brotos fortes crescem a partir dela. Esses serão os nossos ramos principais, ou estruturais. Mantenha-os. Mas tudo o que tentar crescer abaixo dessa bifurcação, pode remover sem hesitar. Depois, acompanhe o crescimento dos ramos estruturais. Em cada um deles, novas bifurcações também aparecerão. O princípio é o mesmo. Em cada nova bifurcação, deixe o broto mais forte e belisque o mais fraco após a primeira folha. Assim, evitamos que a planta fique muito densa e direcionamos todos os nutrientes para os frutos que já se formaram nos ramos fortes. Essa poda inteligente é a garantia de que seus pimentões serão não apenas de paredes grossas, mas também grandes. Então, você fez tudo direitinho. Sua muda estava perfeita. Você a nutriu como um rei, criou condições estáveis e fez a poda inteligentemente. Os frutos já estão crescendo, mas como fazer para que eles não sejam apenas grandes, e sim verdadeiramente doces? Aqui está o truque principal, o segredo culminante que os profissionais usam. A resposta pode surpreender você. É preciso submeter a planta a um pequeno estresse controlado. Sim, você ouviu certo. Cerca de 1 semana a 1 semana e meia antes da colheita esperada, quando os pimentões já atingiram seu tamanho ideal, mas ainda não coloriram completamente, reduza um pouco a rega. Sem deixar as folhas murcharem, apenas permita que o solo seque um pouco mais que o normal. Qual o resultado disso? A planta, sentindo uma leve falta de umidade, instintivamente começa a concentrar nos frutos todos os nutrientes, e principalmente os açúcares. Este é o seu mecanismo de sobrevivência e preparação das sementes para o futuro.
No final, as paredes do pimentão não só ficam mais grossas, mas também incrivelmente doces, com uma textura mais densa e crocante. Este é o ponto de virada, que separa uma boa colheita de uma colheita espetacular. Para resumir, o pimentão ideal, doce e de paredes grossas, não é um milagre, mas o resultado de conhecimento. Um bom começo, nutrição especial com foco em cálcio, rega estável e sem exageros, poda inteligente e um pequeno estresse na fase final. Essa é toda a magia. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Espero que esses segredos ajudem você a cultivar o pimentão dos seus sonhos. Se este conteúdo foi útil para você, por favor, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder outras dicas de jardinagem. E agora, uma pergunta para você. Quais são os seus métodos comprovados para cultivar pimentões? Ou talvez você já tenha experimentado o nosso método do estresse controlado. Compartilhe sua experiência nos comentários. Gostaríamos muito de ler. Então, você fez tudo certo. As suas mudas estavam perfeitas, deu-lhes uma alimentação de primeira, criou condições estáveis e conduziu o crescimento da planta de forma inteligente. Os frutos já estão a ganhar corpo. Mas como torná-los não apenas grandes, mas verdadeiramente doces? E aqui está o segredo principal, o truque culminante que os profissionais usam. A resposta pode surpreender você. É preciso submeter a planta a um pequeno estresse controlado. Isso mesmo, não se enganou. Cerca de uma semana a uma semana e meia antes da colheita prevista, quando os pimentos já atingiram o seu tamanho adulto, mas ainda não estão completamente coloridos, reduza um pouco a rega. Sem deixar as folhas murcharem, simplesmente deixe o solo secar um pouco mais do que o normal. O que isso proporciona? A planta, sentindo uma ligeira falta de umidade, começa instintivamente a concentrar nos frutos todos os nutrientes, e, em primeiro lugar, os açúcares. Este é o seu mecanismo de sobrevivência e preparação das sementes para o futuro. No final, as paredes do pimento tornam-se não só grossas, mas também incrivelmente doces, com uma textura mais densa e crocante. Este é o verdadeiro ponto de viragem, que separa uma boa colheita de uma colheita magnífica. Em resumo, um pimento ideal, doce e de paredes grossas, não é um milagre, mas o resultado de conhecimento. Um bom começo, nutrição especial com foco em cálcio, rega estável sem exageros, formação inteligente e um pequeno estresse no final. E essa é a magia. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Espero que estes segredos o ajudem a cultivar o pimento dos seus sonhos. Se achou útil, por favor, deixe um gosto e subscreva o nosso canal para não perder outras dicas de jardinagem. E agora, uma pergunta para você. Quais são os seus próprios métodos comprovados para cultivar pimento? Ou talvez já experimentou o nosso método de estresse controlado? Partilhe a sua experiência nos comentários. Vai ser muito interessante para nós ler